Bora lá, sejam todos muito bem-vindos ao 34º episódio do Engemori Podcast. São 34 temporadas que a gente vem avançando no sentido de trazer mais conhecimento e elevar o nível de consciência dos nossos clientes, profissionais, arquitetos, engenheiros, enfim, sobre construção civil e ramo imobiliário. E hoje eu estou com um convidado aqui que é o Léo Bianchini, então é um cara que a gente já desenvolve, executa trabalhos há muito tempo aí, estava me dizendo agora que está numa trajetória, numa estrada de mais de 25 anos de trajetória aí na parte de projetos e também mudando o escritório. Então, Léo, seja bem-vindo, tu tá vindo muito para agregar, porque também eu queria puxar esse assunto já de cara, tu foi o primeiro arquiteto que projetou e executou casas em steel frame aqui na nossa região. É isso? Sim. Isso, a gente teve uma... Boa tarde, Luiz, tudo certo? A gente teve uma experiência já faz um bom tempo. Hoje se fala de steel frame como uma tecnologia, está entrando ainda no mercado, ela ainda não é bem conhecida, ela tem muita coisa a ser desmistificada, mas a gente tentou, há muitos anos atrás, no outro escritório que eu trabalhava, a gente tentou a montar. Hoje, olhando, era uma coisa muito precária, se a gente pensasse nisso. Porque Sério? se comprava material, a gente montou o projeto no escritório, se montou o projeto, se montou toda a estrutura, se encomendava o material da empresa. A volta e meia a gente tinha o retorno, uma ajuda da empresa de como fazer, mas vai aguentar, não vai? É um perfilzinho de alumínio fino, como é que faz? Ele dá resistência? Não tinha isso. A gente Era não alumínio tinha, ainda, porque hoje é aço galvanizado, né? Não, tem razão, perdão. Era o aço galvanizado, só que, cara, é fininho, é uma coisa, a coisa vai... tinha segundo pavimento, vai aguentar o segundo pavimento, como fazer o reforço estrutural, tem que fazer chapa, como fazer, como prender. Nossa, assim, foi um desafio. Hoje a casa está aí, ela apresenta todas as manutenções que uma casa normal tem que ter cuidado com pintura, tem que ter cuidado como uma casa normal tem, só que ela foi executada numa época sem muito conhecimento. E a gente viu que naquela época, isso faz muito mais de 10 anos, seria um negócio do futuro. Na época era uma coisa muito nova. Sim. Tanto que demorou, o pessoal passava na frente para olhar o que estava acontecendo. Né? E passou-se um tempo até começar a surgir de novo a steel frame, pelo menos aqui em Lajeado, sabe? Eu acho que anos não foi feito mais nada, A gente né? sempre nessa busca de coisas, tecnologias novas, métodos novos de construção. E o steel frame não se falava mais, porque, sei lá, nós não tínhamos mão de obra, né? E era se falava em steel frame, falava em já steel era frame. essa nomenclatura. Sim, só que, claro, para nós não existia. Isso é uma coisa muito antiga. E aqui, na região, a gente ainda é muito bairrista também, a gente faz aquela coisa com tijolo, é o que todo mundo sabe, Sim. né? E quebrar essa mentalidade é difícil. Mas é uma curiosidade minha que eu tenho, Léo. O processo que vocês fizeram naquela casa lá, ele é muito diferente do de hoje? Não. Se for analisar, não. Se começou pelo projeto, pelo paliteiro, vamos dizer assim, de montar toda a estrutura, posicionamento, janelas, como é hoje. Só que imagina fazer isso manualmente, sem um software ou alguma coisa mais especializada. E se tomou todo esse cuidado, só que muito mais demorado, então. Mas era um radieiro como fundação, depois se montava assim. Tu lembra se a obra foi mais rápida, não? Ela acabou não sendo mais rápida porque a gente tinha muita dúvida. Então a gente carecia de receber da empresa alguma orientação. Não me recordo se eles chegaram a vir pessoalmente, se era via telefone, mas receber informação para poder instalar as coisas, sabe? Então, e ali era uma questão, o cliente que trouxe essa demanda para vocês? Não, foi construído para negócio mesmo. Para venda? Para venda, e foi uma ideia inovadora, para tentar uma coisa nova. Então, e o escritório que construiu para vender ou o cliente que construiu para vender? Na verdade, foi na época o meu sócio que fez, ele fez para venda, né? Ele decidiu tocar. Eu sempre fui a parte mais burocrática, mais técnica por trás, projeto. Então a gente acompanhava essa lida e via toda a dificuldade de, na obra, conseguir uma informação, que parafuso usar, como a gente vai fazer o piso, vai funcionar, não vai ceder ou não vai ceder. Então tinha uns medos. Mas a casa está aí hoje, está sendo usada. Sim, até o Rafa comprou, um amigão nosso, e questão de manutenção. É uma casa que dá a mesma manutenção do que uma casa de alvenaria? Ou porque o que a gente sabe, tá?
a gente tem entendido que como é uma casa que não tem muita umidade por capilaridade também, ela também tem muito mais durabilidade de pintura, né? Algumas manutenções ali que elas duram muito mais numa casa de alvenaria. Nessa casa também foi assim? Ou... O que a gente viu, assim, daí agora eu falo não por experiência, por ideia, digamos assim. A gente tem que cuidar onde monta esse tipo de projeto. Se tiver no meio do mato, por exemplo, com telhado embutido, nós vamos criar problemas. Mas aí a gente cria problema numa casa, no método construtivo normal também. A gente vai entupir calha com folha, vai entupir. E a gente sabe que daí sim, se tiver um vazamento de água, a gente tem um problema maior do que se fosse numa casa de alvenaria. Então esse é o principal cuidado, sim, é o que eu vejo. Água. Impedir que a água caia no lugar errado, digamos assim. O que o Léo está falando é o seguinte, ó. Essa semana deu um temporal aqui em Lajeado, e teve uma obra que entupiu calha e veio água para o gesso, tá? E a Engemori ainda tem a cultura de fazer o gesso com placas de gesso, né? E aí, agora no banco eu encontrei o Alcemar ali, eu falei, Alcemar, aconteceu isso numa casa de um cliente nosso, entupiu lá as calhas lá e veio água e é placas de gesso. Dele só fez sinal assim, fura as placas, vai descer água. Eu falei, e se fosse gesso acartonado? Aí ele falou, provavelmente o gesso ia descer todo, ou tu ia ter que trocar todo ele. Então, o que tu está dizendo é que numa casa de alvenaria convencional, se tu tem um problema de entupir calhas e transbordar água pela laje, pelas paredes, ok, as paredes vão ficar úmidas, molhadas, tá? Uma semana depois tu não nota que aquilo ali molhou. Já no steel não, tu vai molhar as placas de acartonado ali e isso pode dar um grande problema, né? Isso a gente pode dar. Eu sei que há alguns anos meu irmão construiu uma casa em Pelotas. Também Sim, tu me contou essa história. Então, escutando os relatos dele, da esposa na época, é muito interessante ver o jeito de construir. A casa realmente, como tu falou, ela não tem muito problema de umidade ascendente, esse tipo de coisa. E hoje o que ele fala da casa, assim, quando ele esquenta a casa no inverno, ela mantém a temperatura muito mais do que uma casa de alvenaria, por exemplo. Desde que seja construído como manda, como tem que ser a cartilha. No verão, a mesma coisa. Ele, com uma janela adequada, por exemplo, ele resfria a casa e ela fica. Ela aguenta. Não é aquela coisa de ligou o ar, daqui a meia hora está tudo quente de novo, né? Então, nesse ponto, é uma coisa muito bacana de pensar. Eu fiquei feliz porque a última vez que o Léo estava aqui foi talvez... naquele momento foi o grande momento que eu decidi que tu deveria ser um arquiteto que deveria estar junto no processo da Engemori. Porque quando tu falou no estilo... Tu falou com um brilho nos olhos, assim, né? Meu irmão mora e é bom. Ele liga o ar-condicionado na metade de dezembro. E tu lembra, Léo, por que o teu irmão decidiu fazer a casa em steel? Naquela coisa também, de buscar coisa nova. Ele não é arquiteto? Não, é agrônomo. Mas a ideia era buscar coisas novas. Ou, de repente, ter uma casa de container, eles cogitaram na época, coisas diferentes. E, no fim, o steel frame foi o que se mostrou mais fácil de lidar, de conforto também, né? Hoje é uma casa extremamente confortável e estamos muito contentes com a casa, no fim das contas. E com relação a coisas novas, né? Deixa eu tocar um pouco de assunto aqui. Tu já tem mais de 20 anos de experiência aí na parte de projetos, né, Léo? O que mais tem mudado nos últimos anos para você lá, para os escritórios de arquitetura, que até daqui a pouco tá difícil de acompanhar? A gente tá falando nos bastidores agora que se o Leonardo ficar fazendo projeto sentado ali, graficando, ele não consegue crescer, ele não consegue escalar, e aí a gente precisa, sim, de funcionários ali e mãos ali, né? Equipe. E muitas vezes essa equipe tem jovens ali que sabem fazer outras coisas que a gente não sabe, ou são mais dinâmicos, né? Então, o que mudou de 20 anos atrás para hoje nessa parte desde de atender cliente, expectativa de cliente, o quanto de trabalho se faz, né? Porque antigamente talvez era só fazer projeto, acompanhar, beleza. Hoje o cliente quer que vá na receita, quer que vá no registro, quer que veja a viabilidade do empreendimento, né? Então, o que mais mudou nesses últimos 20 e poucos anos aí de arquitetura? Vamos dizer assim que a coisa foi evoluindo sempre, constante. 20 e poucos anos atrás, então, a gente fazia tudo, quase tudo sozinho. Atendia o cliente, fazia medição na obra. A gente trabalhava muito na época com um projeto de interior, por exemplo. Então, tu ia lá, media
Não existia a máquina digital, tu tinha que anotar tudo, fazer croquis de tudo, sabe? Uma coisa... A geração nova capaz de nem entender muito isso, mas não existia a câmera digital, né? Então a gente desenhava realmente tudo, fazia desenhos em 3D do jeito que a gente pudesse se entender depois, e a gente mesmo botava a mão na massa, desenhava, fazia imagens do jeito que dava, tudo assim. Vai evoluindo, começou a aumentar um pouco o número de projetos, tem que ter alguém para ajudar. E por muitos anos a gente foi ensinando todo mundo, se perdeu o tempo de ensinar do zero, viu qual era a capacidade de cada um, onde era melhor. Então a gente ia tentando fazer isso. De repente a gente viu que não dá mais para também ser só assim. A gente tem que ter pessoas prontas com a sua bagagem também para poder assim, porque hoje o escritório sobrevive venda no fim das contas. A gente precisa se vender os projetos, tá na mídia, tem que ser conhecido, tem que se tornar conhecido. E se ficar escondido dentro não tem como. Então, acho que a maior revolução hoje é que a gente tem que estar aparecendo e não dá mais para estar ali na retaguarda somente. E não só enterrado dentro da obra também. Que eu estava te comentando antes, é aquela coisa, as coisas boas a gente tende a fazer mais, né? Sim. Ir lá acompanhar a obra, só que não pode só estar lá dentro. Não adianta, não importa se é sol ou chuva, tu não pode ficar só lá, tem que estar na rua. O cliente tem que te ver na obra, mas tu tem que estar buscando. Sim. Vai dar uma volta, conhecer uma turma diferente, vai visita um outro local, almoça num local diferente, então tem que estar aí. E no escritório tem que se dar conta que a equipe aqui é a tua retaguarda. Tem que qualificar a equipe, tem que entender o potencial de cada um e direcionar para que eles realmente trabalhem no seu melhor potencial. Para poder, daí a gente consegue ter uma linha de montagem, desde atender um cliente bem, desde montar um projeto, aí a gente começa a otimizar, faz uma boa entrevista com o cliente, daí começa a funcionar, digamos, uma roda mais constante, senão a gente vai pulando. E teve alguma coisa que se perdeu nesses 20 e poucos anos? Eu percebo o seguinte, eu sou de uma geração que foi uma transição do desenho à mão para o desenho no computador. Foi ali bem uma transição, tanto que do nanquim para o CAD. Do nanquim para o CAD. Eu me lembro que eu fiz, logo me formei, uma pós em computação gráfica. Eu nem uso isso porque chega a ser palhaçada, né? Uma coisa tão arcaica lá daquela época, né? Mas assim... curso de datilografia. Quase isso seria hoje. Mas assim, a gente está perdendo muito a questão de pensar com as mãos, assim, de desenhar, de rabiscar. Está esperando muito que o computador resolva. Isso ainda é necessário, a gente precisa saber pensar. E esperar que tu ponha no CAD uma linha e ela vai se resolver, que a IA gere uma solução, é arriscado. Então, acho que é aí que a gente está perdendo. No momento que a gente domina um pouco mais a ferramenta do desenho, a gente consegue, nós arquitetos, conseguimos se expressar melhor e resolver a situação melhor. Essa é uma perda que a gente está tendo, que eu percebo nos últimos anos. Tem reparo para isso, óbvio, mas a gente tem que cuidar, que é uma coisa que está acontecendo. Eu reparo isso em nós engenheiros, né? O calculista mais antigo é um cara que realmente dimensiona, compatibiliza a bitola, né? Pensa naquela viga, né? Hoje em dia, já os calculistas mais novos, os engenheiros mais novos, como eles não têm essa bagagem, eles buscam muito ali o software, o computador, né? O programa. E aí o que o programa mostra é uma grande verdade. Aonde que diferencia um engenheiro civil, calculista, do outro? É a partir do que o software solta, né? Então, assim, o software entregou uma viga lá com 8 bitolas de aço, né? Então, o calculista, mesmo que tem conhecimento, a partir dali, ele pega aquelas 8 bitolas e transforma em 4 na mesma taxa de aço, porque o que importa é a taxa de aço. Isso aí. Então, o que eu vejo nos últimos anos, nos anos que a gente perdeu, tá? Todos perderam, que é a questão do pé na obra, que é estar na obra, conferindo. Não que os arquitetos não vão, mas eu acredito que nos últimos anos nós estamos menos em obra. E eu sempre digo assim, para os arquitetos que trabalham com a gente, né? Vai para a obra,
né? Vai toda semana lá, vai ver o que tu criou, né? Vai lá ver a execução daquilo que tu pensou, porque muitas vezes é na execução daquilo que tu pensou que tu olha e diz, olha, isso daqui não deu tão certo aqui, no próximo eu já vou fazer diferente. Então talvez ali esse acompanhamento, assim, para daí levar para projeto, eu acho que ele se perdeu um pouco, porque hoje em dia tu vai para um Pinterest, tu vai para... Hoje em dia tem sites que vendem projeto, né? O cliente às vezes vem com um projeto pré-pronto ali. Muitas e não vezes. é assim, né? Não. Tem o detalhe da manta, da virada, da golinha, da impermeabilização, onde é que pode dar um problema, onde é que pode fissurar. E isso tu só aprende só na obra. Isso aí. E vendo casas prontas, e essa casa 5, 10 anos depois de pronta, passando pela frente, vendo como é que ela ficou. Então, me parece que se perdeu um pouco nos últimos anos essa questão da experiência de obra para poder levar para projeto. Isso é muito importante. E isso tu tem muito, né? Vocês têm muito, né? A gente é uma coisa que se gosta de fazer, primeiro. E na obra, de realmente ver tudo que está acontecendo. Quando tem um engenheiro responsável pela ferragem, por exemplo, eu poderia não vou dar bola. Não, eu gosto de ir lá. Na maioria das vezes eu fotografo tudo, inclusive. A gente muitas vezes já pegou antes do próprio engenheiro problemas de... amarrou errado, não botou do jeito que tinha que ser. E aí, realmente é só assim que vai se aprendendo e perdendo o medo de conhecer as coisas. Se não fizer isso, o catálogo, a televisão, o Instagram, ele vai te mostrar as coisas prontas, o detalhe, mas não é a mesma coisa. A gente não vai criar aquilo. Talvez o que mais melhorou, Léo, foi o prazo de entrega desses projetos, né? Porque hoje em dia o cliente com mais pressa, querendo para a semana que vem os programas mais evoluídos, né? Sim. Como é que era a questão de concepção de projeto? Demorava muito mais do que hoje? Não, a gente se demora muito mais, porque uma vez a pesquisa de referência era muito mais lenta. Era pegar uma revista, depois a internet, achar um site, sabe? Começar a formar toda essa referência para poder começar a rabiscar, entender o que o cliente está tentando. Hoje tudo é muito mais rápido. Isso se faz, às vezes, num dia o que se levava 1, 2 dias no mínimo. Os softwares estão melhores, cada vez melhores. Então, que seja um software BIM que já resolva a parte técnica junto, que seja o Sketch, que também tem seu valor. Eu não sei usar o Sketch, mas tem seu valor, eu admito. Isso agiliza muito. Então, a gente consegue reduzir, não digo 50%, mas a gente reduz muito o tempo de um projeto. Claro, a gente reduz o tempo de fazer o projeto. Não quer dizer que tem que acertar o que o cliente quer também. Mas se eu ganhar o tempo, se eu reduzir o tempo de montar a coisa, eu gero o tempo de poder apresentar e resolver problemas, por exemplo. Hoje em dia tem muita ferramenta do BIM, né? Vocês utilizam lá, ainda não? Não, é o próximo processo. Agora, depois dessa mudança agora de início de ano, o próximo processo é entrar... Digo porque esses dias eu tava... Por que, Léo? Tu sente alguma necessidade que ali talvez vai... Não, na verdade, assim, como eu gosto de desenhar, mas não posso mais, esses dias eu fiquei, acho que uma semana sentado desenhando corte, fachada. E aí, achei um problema num corte. Volta para a planta, vai para outra planta, volta para não sei onde, arrumei tudo, começa tudo de novo, vê se está tudo certo. Diz, não pode ser assim, não, tem que ser mais ágil. Aí, o BIM. E o que é o BIM, para quem não sabe o que é o BIM? Na verdade, ele é muito mais do que eu vou falar aqui, mas na minha percepção do que eu preciso hoje, ele vai me dar um desenho pronto no momento que eu souber o que estiver desenhando também. Mas se eu desenhar uma planta baixa, ele vai equalizar a planta com cortes, com fachada, tudo ao mesmo tempo. Então, se eu tiver mudanças, eu mudo tudo junto, eu evito o erro. Esses dias foi uma falha minha, foi para uma obra, uma planta com uma fossa diferente do que estava no projeto aprovado. Daí o fiscal fiscalizou, estava errado, eu liguei para o construtor, por sorte, ia encaixar pelas medidas, mas foi errado. Porque justamente nessa coisa de muda desenho, copia para o lado, muda de novo e vai se perdendo coisa. E isso o BIM acaba nos salvando desses problemas. Né? Mas o BIM é um software? Software. Pode ser. São softwares. ArchiCAD, Revit, enfim, tem alguns outros modelos Então a gente vai ter que... Se escolhe, falam que o ArchiCAD, para quem é arquiteto, é mais fácil de aprender, não é tão... Ele é paramétrico, mas uma interface um pouco mais amigável. O Revit é uma coisa mais rígida, então mais complicadinha assim de montar, mas são ferramentas que uma obra compatibilizar, eles vão compatibilizar estrutural com
com hidráulico, por exemplo. Eu ia te perguntar isso, né? A gente estava agora na mostra dos projetos lá da mostra da Casa Steel, e aí nós tínhamos o Eduardo Amaral, que é um cara excepcional na parte de compatibilizar projeto, né? Isso tem avançado bastante nos últimos anos, porque que nem o Eduardo falou, Luiz, por norma, todos os projetos devem ser compatibilizados, né? E a gente vê que é muito lento essa progressão, assim, nossa, de se desenvolver no sentido de olhar para uma passagem, depois vai passar uma elétrica aqui, um ar-condicionado aqui, compatibilizar mesmo o projeto estrutural com hidráulico, com elétrico. A gente vê pouco isso no nosso dia a dia. Claro, a gente trabalha mais com casas, né? Daqui a pouco prédios são diferentes. Casa, vamos dizer assim, a casa é um pouquinho mais fácil, mas pega uma casa de 400 metros quadrados com 2 pisos, a gente tem que cuidar. A gente vai ter viga cruzando para tudo que é lado, vai ter banheiro na parte de cima, vão ter calhas, então já não é tão fácil assim. Pô, sabe qual a dificuldade de furar uma viga depois de pronta? Para passar um cano um esgoto de um vaso. Agora mesmo, no projeto que a gente já acabou de lançar, que a gente esteve apresentando, o rapaz que está fazendo a compatibilização me chamou, Leonardo, eu tenho um problema em 3 banheiros. A gente vai ter que mudar a posição, ajustar a posição dos equipamentos dentro do vaso e da pia, para não dar conflito com as vigas. E se não tivesse essa compatibilização, a gente ia descobrir lá na obra, na hora de montar as coisas, e aí? Imagina o custo de repente começar a correr, tomar uma decisão rápida sem ter tempo de pensar. Então eu vejo mais isso. E tu enxerga que essa compatibilização tem que ser feita lá no teu escritório? Isso o cliente tem que contratar um profissional pode, que faça? Se tu tiver todo o conhecimento, na verdade tem que conhecer de hidráulica, tem que conhecer de elétrica, quando for o caso, e estrutural. Então eu, na verdade, de minha parte, eu prefiro que passe para um terceiro fazer essa compatibilização. Até para olhar com outros olhos. Olhar com outros olhos, porque às vezes é difícil tu ver o teu próprio erro. Então, se tiver uma pessoa de fora fazendo, é muito mais fácil dele te chamar, ó, a gente já detectou isso, aquilo, como a gente soluciona? Aí então a gente pega de volta, tenta achar a solução e vai trocando essa ideia. Funciona muito bem. Deveria ser feito em casas também. A gente acaba não fazendo porque é um custo a mais para o cliente, a gente sabe disso, mas diminui muito a dor de cabeça com pequenos detalhes. E será que esse custo a mais, porque é um discurso do Edu, né? E será que esse custo a mais não reflete em economia na obra? Ah, sim. Não seria inteligente começar a olhar para essa questão de compatibilizar todos os projetos? Compatibilização, ele consegue ter dimensionamento de eletrodutos bem correto, ele consegue ter o encanamento, quantitativos muito mais completos do que simplesmente ter uma planta baixa e chutar que a planta tem 2 metros, mais um pouquinho. Não, ali é quase que preciso. Sabe? Então, na verdade, sim. Se tu te compatibilizar a coisa, tu sai com um projeto montado, tu gera uma lista de compras e daqui a pouco é isso aí. Não vai ao sentimento comprando peça. Mas é aquilo que tu falou, né? Por ter esquecido de deixar uma passagem na viga, para te furar uma viga hoje, tu vai gastar aí R$500 para furar uma viga. Vai. E todo o porque transporte. Antes ia custar R$1, que era botar um pedacinho de cano ali, né? Então aí isso aí já vale muito. Então teria que ser feito. A gente não faz realmente porque às vezes o orçamento do cliente já é apertado, o foco é outro, a casa não é muito grande, se dá um jeito, mas o ideal mesmo seria ter em todos os projetos. E hoje lá no teu escritório vocês fazem toda a parte de complementares ainda, elétrico, hidráulico. Por que pergunto isso? Porque a gente tem visto nos últimos anos muitos escritórios também deixando de fazer a parte de complementares e se atentando só no arquitetônico, no desenvolvimento, na concepção de projeto. E acaba passando para outros escritórios, ou o cliente acaba contratando outros escritórios para fazer elétrico, hidráulico, automação, alarme, CFTV, internet, enfim, né? Na verdade, a gente faz, eu até digo para as meninas lá, a gente não faz projeto elétrico, a gente faz marcação de pontos. A gente aprendeu, você aprendeu a fazer, você aprendeu até a calcular. Quem está se formando, sabe, ouviu isso uma vez na vida. Mas não é o nosso trabalho. A gente perde muito tempo para fazer uma coisa que não é do dia a dia. Então, lá para nós, a gente marca ponto elétrico. Eu sei onde tem que ter uma tomada em função do mobiliário que a gente está provendo ali mesmo, não fazendo o projeto dos móveis. Então, a importância é que a tomada exista naquela posição para o cliente estar bem servido. A mangueira, se vai ser de 1/4 de 1 polegada, ou como ela vai ser, isso daí já tem que passar. Que fio vai estar ali dentro? Não, a gente não faz mais. Faz muito tempo que a gente não faz isso.
E no hidráulico eu acho até mais complicado, porque o hidráulico tem que conhecer, é muita pecinha de encaixe, é muita coisa. Então, na verdade, compatibilizar será o sonho de consumo. Em casas menores, o pedreiro ou o encanador resolve, sabe? Mas o cliente nunca sabe o que vai acontecer no fim das contas. Quanto eu vou gastar? Eu vejo que até a mão de obra de eletricista, encanador, por exemplo, como ela vem mudando nos últimos anos e a gente tem cada vez mais profissionais que não têm tanta experiência, né? Então, tu pegava um eletricista que tinha aí 30 anos de experiência, agora tu pega um eletricista que tem 5, 6, 8 anos de experiência. A gente começa a notar que eles também precisam de um projeto muito mais específico, assim, desenvolvido por alguém da área, né? Então, há alguns anos atrás, nós tínhamos os nossos projetos com uma elétrica básica, uma hidráulica básica, ia para a prefeitura, aprovava, e muitas vezes na obra o profissional acabava resolvendo, né? Ligava para o arquiteto, olha só, posso passar por aqui, posso passar por ali, acho que é melhor. Não, pode ser. Hoje já não, hoje esses profissionais também precisam de projetos mais detalhados, e aí talvez venha essa necessidade do arquiteto de não fazer esse projeto. Porque se a gente não adianta montar uma coisa que não se tem o conhecimento total. Passa adiante, vai chegar no eletricista, vai chegar no encanador. Hoje a gente marca a ponta da tomada, da ponta da máquina de lavar roupa. Por onde esse cano vai passar? Qual o tamanho dele? Se o encanador não souber me fazer uma pergunta, complicado, sabe? Porque não é o dia a dia. Não é o dia a dia. Se eu não estiver ali, chegar lá no escritório e ligar para os meninos, o que a gente faz? Como é que eu faço isso? A resposta vai ser mais difícil ainda, porque não se tem. Então, se eu tiver um projeto montado, mesmo quem não tem tanto conhecimento vai conseguir entender o projeto e vai solucionar. E vai resolver. Então, acho que aí é o negócio. Mas a parte de projeto de interiores vocês fazem lá no escritório? Sim, faz toda lá, sim. Interiores... Na verdade, todo tipo de projeto. Aqui nós somos numa região que não dá para se especializar num único foco, sabe? Então, a gente faz um pouco de tudo. Faz comercial. Tive agora uma experiência com administração de obra, com pavilhão pré-moldado. Interessante também. O cliente não tinha tempo de tocar a obra, então a gente aí entramos. Vamos entrar nesse assunto que a gente falou antes da demanda do cliente, né? Alguns anos atrás, a demanda do cliente pelo arquiteto era projeto. Hoje o cliente também quer a solução, né? Tá, Leonardo, beleza, esse aqui é o projeto, mas e agora como é que eu executo ele? E aí a gente vê alguns profissionais indo para o campo e indo para a execução, né? Administrando essa obra, programando material, fornecedor, enfim, né? Cobrando honorários ali e fazendo todo esse trabalho para ter a solução do cliente. Tu acha viável para o arquiteto, né? É viável se envolver com obra, com administração? Ou daqui a pouco eu já ouvi de outros arquitetos que, Luiz, é mais fácil a gente pegar mais projetos durante o ano do que se envolver com obra, perde muito tempo, o cliente às vezes não quer pagar. Então, como é que está essa parte desse tipo de trabalho do arquiteto nos últimos tempos? Que eu vejo que cada vez mais o cliente quer a solução ali e às vezes não precisa procurar uma construtora, né? Porque é uma reforma, ou é um pavilhão que vê direto com o pré-moldado, né? Uma reforma, uma ampliação vê direto com os fornecedores ali, não precisa ter uma grande construtora por trás. Então, como é que está essa parte de entregar a solução para o cliente hoje na parte do arquiteto? Bom, eu vejo o seguinte, a gente tem que se conhecer também e o cliente tem que conhecer o perfil do profissional que ele contratou. Eu gosto dessa coisa de ir na obra, de correr atrás, contato com o fornecedor. Tem gente que não gosta tanto assim, e não está errado. Não é o perfil de ficar ligando atrás, comprando uma carga de brita, ou sei lá, um palho de tijolo. Tem gente que não quer saber disso. Aí eu concordo, não adianta se meter nessa linha para ajudar o cliente a fazer uma coisa que não é do seu gosto. Não adianta, não vai ser legal. Se tu tiver o perfil de realmente fazer essa interação, de tentar buscar, vai conseguir entregar para o cliente alguma coisa que é o que ele precisa hoje. Ele não tem mais tempo. O cliente hoje está ficando cada vez com menos tempo de acompanhar a sua obra. Ele também não pode deixar do seu trabalho para cuidar da obra. Então a gente pode, o arquiteto consegue fazer desde que tenha no perfil dele, no sangue dele, a coisa de estar junto lá. Se não tiver isso, não gosta muito, é melhor não se meter mesmo. Porque a gente pode errar e errar muito feio também, né? Então é melhor ter muito cuidado.
dá para administrar obra sem muito software, sem muita coisa. É no papel, é na agenda, é ligando, Sim. é planejando, mas tem que ter muita atenção e toma muito tempo. Tem que ter uma equipe de retaguarda boa, que tu vai se afastar muito. Administrar a obra implica, no meu ver, pelo menos uma vez por dia estar na obra, se não mais que isso. Pô, isso demanda um tempo absurdo. Então, tem que pesar. Passou o dia resolvendo coisas daquela obra. Na verdade, é questão de foco. Projeto. Se tu focar em administrar a obra, tu vai ter a tendência a ir só para esse caminho, que não vai sobrar tempo de fazer coisas intermediárias. Tu pode tocar 2 obras ao mesmo tempo, mas não vai conseguir montar um projeto no meio disso aí. Não vai sentar. Ou vai fazer de noite e vai esquecer a família. Então, tem que pesar muito bem. Mas, e Léo, além do perfil, o profissional não tem que ter um certo período de experiência com obra já? Porque, assim, qual é o tempo mínimo que tu acha que um arquiteto teria que ter de experiência de obra para poder topar uma administração de obra? Olha. Porque, assim, pega um arquiteto ou um engenheiro, enfim, né? Sim. Com 2, 3 anos de formado, quando não tem muita experiência de obra... Não vai ser fácil. Não, administrar a obra é complicado, eu diria, né? assim, ó, porque não é só compra, contratação, é técnica, é qualidade, é prazo, né? É tudo isso aí, é o jeito de lidar com quem está lá na obra. Hoje tu sabe que tu não pode destratar ninguém, tu não pode desmerecer nem ser desmerecido por ninguém na obra, então tem que ter um jeito, uma lida legal com todo mundo lá dentro. Ao mesmo tempo, tem que ser rígido, tem que ser exigente. Porque senão não funciona. Né? Eu digo, às vezes, tem que ser brabão, né? Na obra, infelizmente, às vezes tem que ser brabão. Tem que ser seu momento. Os caras lá são brabão, né? Então, também se tu chegar ali... Chegar muito de mansinho também não dá certo. Alguém cata uma enxada, não vai dar certo. Uma enxada aqui... É bem assim. Mas vamos lá. Acho que há 5 anos, por aí, já começa a ter um pouco de experiência e vivência. Mas não adianta passar 5 anos fazendo coisas simples e de repente pegar uma obra para administrar que não vai dar certo. Por isso a importância de estar em obra. Estar acompanhando o projeto. Hoje lá no escritório... o cliente não me paga para estar lá. Eu tenho que cuidar, como eu falo, que às vezes parece que eu estou falando mal do arquiteto. E não é. Não. Tá geral, junto, né? É a mesma coisa. Tá junto, é engenheiro, arquiteto. Mas o cliente não me paga para estar na obra todo dia, mas entenda que tu estando na obra todo dia, tu vai aprender. A gente aprende. Né? Tu devia estar pagando pro cliente muitas vezes. Posso ir para tua obra todo dia, né? Porque é lá que tu vai aprender. Então, acho que essa mentalidade, assim, né? Para dar nos 5 anos tu ter um pouco de experiência. Mas hoje eu gosto de ir na obra, então o que eu faço? Sempre que possível, a equipe do escritório vai junto na obra. Ou todo mundo junto para a gente poder olhar as coisas, ou uma vez vai uma menina, depois vai a outra, para a gente poder... Elas têm que aprender também. E se elas conhecerem um pouquinho, se tiver uma dúvida, eu posso ligar para lá, elas vão saber me ajudar de longe, sabe? Então aumenta a facilidade, digamos, de resolver soluções assim, de resolver problemas na obra. Então tem que ir, a gente vai... hoje, outra coisa também assim, eu nos escopos de projeto, de tudo mais, eu não cobro visita de obra, por exemplo. Eu entendo que eu tenho que estar lá dentro. Eu tenho que pelo menos ir ver de vez em quando a minha obra lá que eu assinei. Independente se tiver um engenheiro responsável, se tiver outro arquiteto responsável, mas se eu montei o projeto, a gente tem que olhar. Tem que ver, é criação nossa, às vezes é responsabilidade nossa também, no momento que você assina um documento, né? Então, tem que conhecer, tem que estar junto. O cliente não me paga. Não, mas não é o não pagar, é a gente ter a segurança de que a coisa está acontecendo como tem que ser, né? E não só a segurança de ver a coisa acontecendo como tem que ser, mas de estar aprendendo lá. Isso, sem dúvida. A gente sempre aprende, não tem... Posso ter 25 anos de experiência, de formatura. Até porque material muda, projeto muda, as coisas estão mudando. Muda. É que a gente falou do steel frame, já é uma coisa que está indo nova aqui, então a gente tem que estar lá. E só vai conhecer se a gente for lá, como a gente visitou lá a tua casa, para ver o que é de fato. E senão, é um aprendizado. Só olhar na internet, só aqui é uma coisa, mas ver de fato lá, ver... Pô, nós ficamos uma meia hora ou mais falando com o pessoal da equipe lá, ele nos explicou tudo, é uma coisa legal de ver, de escutar, sabe? E só na internet não vai resolver isso. Não, por isso que a gente precisou fazer a casa. Mas dentro do escopo do Leonardo Arquitetura hoje, tá? O Léo não cobra visitas, por exemplo. Eu quero entrar um pouquinho mais no teu processo de projeto para que o teu cliente também entenda um pouco mais. Como é que funciona hoje o processo de contratação do escritório do Leonardo Bianchini lá? Né? Tem alguns escritórios que, por exemplo, não cobram alteração de projeto até o executivo. Tem escritórios que cobram qualquer alteração de projeto. Né? Tem escritórios que
dão algumas visitas em obra, tem outros que nem o teu que não cobra visita em obra e vai quantas vezes precisar. Como é que funciona hoje, né, para o teu cliente que está vendo aqui, a questão de contratação lá dos teus serviços? A gente fez um trabalho... Cobra por metro, cobra por serviço, como é que vocês entendem isso lá também? A gente sempre aprende, tá? Então não é questão de tempo de formado que a gente não vai, a gente sempre está aprendendo. E esse ano, que iniciou em 2025, a gente fez um bom trabalho, nós estávamos em 2 apenas, do que avaliar quais estavam sendo os problemas, digamos, por dar muito retrabalho, muita mudança de projeto, ou o cliente desistir da proposta por não ter se acertado em valores, o que estava acontecendo. E a gente começou a avaliar essa situação. Nós temos que começar um briefing muito legal de início, muito completo. Tem que entender o cliente tem que nos entender. Ele tem que saber como é o nosso perfil, quem ele está contratando. Daí a gente começa a montar um escopo. Hoje a gente fala em metro quadrado por obra, mas na verdade o que a gente avalia antes é o tempo de envolvimento. A gente vai fazer uma casa, de repente, lá na praia, por exemplo. A gente vai ter o envolvimento é diferente do que o envolvimento daqui. Sim. Então isso tudo se transforma no metro quadrado depois para precificar mais fácil. Mas é um envolvimento. Hoje, o projeto de interior, a gente conversa com o cliente antes, vê quais são as demandas dele, vê os sonhos dele, o ambiente que ele tem para encaixar tudo isso aí e contabiliza tempo para daí sim chegar e dizer, olha, a gente vai ter que te cobrar isso para entregar esse serviço aqui. Tem que mudar tantas vezes. A gente já estabeleceu algumas mudanças, assim, até tantas X mudanças a gente faz, fora isso vai ter custo. Senão também a gente perde muito tempo, o cliente perde tempo. E cada cliente, cada projeto tem um X de mudança ou tu tem um padrão lá? Não, a gente tenta assim... Eu sei que é difícil falar sobre isso, né? É muito pessoal. 2, 3, a gente está vendo Tem cliente que muda 30 vezes, tem cliente que não muda nenhuma. Teve cliente que começou com casa de 200, quase 300 e acabou em 150. O cliente não sabia o que estava precisando, o cliente não se conhecia, acho que o que precisava, e a gente teve que ir descobrindo juntos, até que de repente chegou no formato que era o que ele queria, podia e também precisava no momento, sabe? Então, isso deu muita mudança. Mas a gente viu que se conversar bem antes, umas 3 mudanças, além do projeto inicial, resolve muita coisa. Outra coisa que vai ajudar, que ajuda o arquiteto muitas vezes na condução do cliente ali, é conhecer de obra também. Por quê? Porque conhecendo de obra, tu entende um pouquinho de custo de obra. Se tu entende um pouquinho de custo de obra, tu consegue avançar com o teu cliente lá na questão de investimento. Tu vai montar o projeto. Quanto que se tem para investir? É isso aí. E aí tu entra, vai ter banco, tem recursos. Eu acho que esse briefing inicial de financeiro, ele tem tudo a ver com o que o cliente vai poder fazer. Isso aí. Se a gente não faz isso, né? Se o arquiteto não entende qual é o nível de investimento, vai pegar só a dor. 3 suítes, garagem para 2 carros, daí quando vira 200 e poucos metros. E aí foge. E aí tu perde tempo, tu faz projeto, fica ruim de cobrar de novo. Então tem que conhecer a obra, para poder saber o que vai projetar, o quanto custa fazer uma parede, uma viga. Eu sei que é difícil falar, mas é mais ou menos saber o impacto que isso aí tem, que impacto tem em botar um telhado X ou Y, e aí começar a moldar tudo para poder ajudar o cliente. Se é financiado, tu não pode errar. É uma dica que eu dou aqui, nem que só saiba um pouco de custo por metro quadrado. Já ajuda. Nem que liga para mim, às vezes, né, o Leonardo me liga aqui, cara, quanto é que tá mais ou menos uma casa, vou te mandar as imagens aí de uma casa parecida que o cliente quer, quanto é que tá mais ou menos o custo aí por metro de investimento. Com essa informação, tu consegue levar para o cliente qual é o investimento que ele tem para fazer, e aí tu chega no tamanho dessa casa. Aí tu falou uma coisa importante, a gente tem que conversar mais. A gente tem que ligar, tenho dúvida, claro. Liga pro Luiz, liga pro outro conhecido, liga pro outro arquiteto. Como é que foi? Como é que foi o custo dessa casa? Como é que foi o custo de fazer esse quarto, essa coisa? Aí. Se a gente fizer isso, ninguém não é da informação privilegiada. Não, ainda mais no teu projeto. Então vamos lá, eu vou desenvolver um projeto, a Engemori vai executar uma casa do Leonardo Bianchini. Cara, lá no final da obra, tu tem que me pedir o custo dela. Né? Quanto é que custou para o cliente essa casa aqui? Só para me entender, para te levar para o teu próximo cliente. Isso muda totalmente o jogo. Esse tamanho de casa, com isso aqui, custou tanto. Opa, o perfil do cliente que é uma coisa parecida, joia, tu já vai poder dizer para ele, mais ou menos tanto que vai custar. Hoje, às vezes, o cliente pede, quanto eu vou gastar por metro?
Não dá para dizer. Pega o cube. Então usa o cube como escudo e diz, olha, o cube é isso aqui. É mais assertivo, né? Esses dias o Bruno me ligou, Martinez. Vou te mandar umas imagens ali, tu vê se a gente fizesse telhado shingle ou numa telha de concreto plano, o que dá de diferença de valor ali? O que ele estava fazendo? Ele estava viabilizando a obra. Por quê? Porque a partir dessas informações que se deixa o telhado shingle ou não. E aí vai para projeto, e aí começa a fazer isso aí. Então, é muito mais assertivo, né? Porque eu fico imaginando assim, o que a gente mais quer, né? O profissional arquiteto, engenheiro, é que a obra seja executada. A gente quer um portfólio, a gente quer ter essa obra bonita, a gente quer poder apresentar para um cliente, a gente quer poder ter uma prova social do nosso cliente. Então, o foco é executar a obra. Se o profissional não entende o bolso do cliente antes, a tendência é de fazer um projeto que não vai se conseguir executar. Isso aí. Porque o cliente ele também pega a informação de alguém, né? Tantos 1.000 metros, o outro falou que é tanto, tá? Mas e quanto é que mais ou menos é? Então, eu acho que é importante essa parte do briefing, Léo. Né? Esse briefing. E aí, para as pessoas que estão aqui nos vendo, o que é o briefing inicial, então? Essa primeira conversa inicial com o cliente. A gente vai quebrando o gelo, vai se conhecendo, tudo é questão de confiança e se conhecer, na verdade. E vai chegar um momento que tem que perguntar quanto tu tem para gastar. Na verdade é isso aí. Tem que ser direto, na maioria das vezes, quanto tu tem, quanto tu vai conseguir. Eu tenho tanto, mas eu vou financiar mais tanto. Joia! Aí a gente junta tudo que a gente falou, começa a montar o projeto em cima disso. O cliente vai conseguir 500, 600, 1 milhão para gastar. Outra dica que eu dou é para passar confiança e para o cliente, quando sentar contigo, ele realmente decidir que ele quer fazer contigo. Financiamento bancário. O corretor tem que saber de financiamento bancário. Tem. Por quê? Porque quando o cliente diz, não, vou financiar 500 mil. Tá, mas e qual é a tua renda? Né? Ele tem que saber. Às vezes o cliente olha para o arquiteto e diz, não, mas o que o arquiteto está pedindo a minha renda? Olha só, eu entendo de financiamento, a partir da tua renda a gente já faz uma simulação para a gente ver a parcela, daqui a pouco tu acha que 500 mil faz a casa, mas vai te dar uma parcela de 5 mil, beleza? Não, 5 mil eu não quero pagar por mês. É ali que tu vai pegando essa confiança do cliente. Então olha só, quanto é que a parcela máxima que tu pode fazer? Já abre o simulador, qual é a tua idade, não sei o que, quando vê a parcela máxima que tu pode pagar, vai liberar só 400 mil. Então tá. Então olha só, de banco tem 400 mil. Segurou o cliente. Ele vai ficar contigo. Não, ele vai começar a confiar, vai saber que tu entende da coisa. Mas teria que ser assim. Na maioria das vezes é assim, só que tem que ter paciência, tem que ir conversando, tem que ir quebrando o gelo, conhecendo para poder chegar. Falar de dinheiro com o cliente às vezes é muito complicado. É complicado. Às vezes o cliente não quer se abrir. Às vezes tem que saber até a fonte de renda do cliente para saber ajudar a dizer para ele, tu vai conseguir ou não vai. É bem isso aí. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Quando eu te pedi antes, o que mais mudou nos últimos anos, eu vejo que foi essa parte do comercial. A parte do comercial, porque nós técnicos, engenheiros e arquitetos, a gente não é nada comercial, a gente é do lúdico, da ideia, da criação, do imaginário, né? Do que vai ficar legal, da família, o pet, o carro, como é que entra. Então a gente está muito mais pensando nisso do que na venda. Mas os últimos anos, nós somos muito mais vendedores e tem alguém lá no escritório graficando do que propriamente arquitetos fazendo projeto. E para vender tem que acessar recursos do cliente, né? Quando o cliente, e se o cliente te olhar e dizer assim, não sei, mas por que tu precisa saber? Tem que explicar para o cliente o porquê que o arquiteto... Olha, vai ser mais assertivo. Né? Se eu entender de vocês qual é o nível de investimento, da onde vem o recurso, qual é o funding, vai dar o carro também, tem que botar um apartamento. Não. O quanto mais eu entender disso, mais assertivo vai ser o projeto. Isso aí. Porque senão o que acontece? Vai ser um projeto só em cima da dor que quando chega aqui na Engemori, foge do bolso. Aí frustra o cliente, porque eu sempre digo assim, ele entrou numa Ferrari, tá? Agora ele vai ter que talvez mexer em projeto, porque viu que ele não vai ter recurso suficiente. Vai comprar um Camaro. É um Camaro, mas ele sentou numa Ferrari. E o Leonardo vai ter que refazer projeto, diminuir casa. Então, assim, é inteligente entender de financiamento bancário, de tudo, do recurso do cliente lá, antes de fazer projeto. Começa por ali. Se a gente começar ali, a gente começa a moldar. Daí soma a experiência de obra, soma o conhecimento de materiais, que tem que conhecer, a gente tem que saber o que significa um telhado shingle, o que significa botar matéria. Aí eu vou avançar, eu vou para um cliente investidor. Uma coisa é o cliente que vai querer morar na casa lá e tal. Agora, um cliente investidor, ele quer entender isso. E aí, se o profissional entende
recurso, de financiamento, de taxa de juros, de não sei, de alavancagem em banco, custo de obra e tal, ele consegue assessorar o investidor e fazer casa para venda, por exemplo. E aí o investidor tudo na mão do arquiteto. Fiel. Isso aí. Né? Não precisa buscar lá o construtor que também entende, que é mais o dia a dia dele. Então, eu acho que nos últimos anos o que mais mudou, e é uma dificuldade que a gente tem, é a venda. Né? Tanto é que existe uma dificuldade de vender o projeto junto com interiores. Por quê? Porque, se eu tentar vender o interiores junto, vai ficar muito mais caro, daí o cliente talvez não vai querer contratar. Então, mas tem jeito de vender o interiores, né? Tem. E hoje lá no escritório de vocês, como é que funciona essa questão da importância do interiores junto com o projeto ali? Como é que vocês lidam isso com o cliente? Na verdade, vamos montar o projeto de uma casa. A gente precisa do interior, pelo menos lançado, para ter um norte, de saber o dimensionamento das coisas. Então a gente, de certa forma, predefine alguma coisa. Na verdade, quase todos os projetos são assim. Vamos passar para o cliente, então, os orçamentos. Se tu botar o interior, o envolvimento de fazer um projeto de interior, dependendo do tipo de projeto, ele dobra, ele acaba sendo muito maior do que o próprio projeto da casa. Tem situações onde ele acaba custando muito mais. Então, na verdade... E dá muito mais trabalho. Né? E dá mais trabalho. Então, é mostrar para o cliente... que isso dá trabalho também, e que ele precisa disso. Não adianta entregar a casa bonita, o projeto bem elaborado, mas e como vai ser quando ele decide botar o banheiro, o móvel do banheiro dele, como é que vai ser o revestimento? A cozinha dele, o que vai ter lá na parede? Vai botar azulejo em toda a parede ou não? A gente sabe que não precisa mais, mas e aí, faz como? Se não tem o interior. Então, se conseguir... É bom, eu sei que é ruim para o cliente, porque ele vai ter que negociar um valor muito mais alto, mas seria muito mais tranquilo no andar da obra se ele tivesse todos os projetos juntos. Não, e é inteligente para a parte dele. Esses dias, junto com o arquiteto aqui, eu falei para o cliente que o projeto de interiores ia sair de graça. Sim. Junto com o arquiteto, eu falei, não, o projeto de interiores vai sair de graça. Ele falou assim, como assim de graça? Eu falei, olha só, a tua casa em algum momento ela vai ter que ser pensada, né? Tu quer investir 20 mil agora para pensar nela, ou depois tu quer sair quebrando a casa e gastar 30? Ou seja, o projeto de interiores, se tu parar para pensar, ele sai de graça. Porque se tu não fizer um projeto de interiores agora e fizer a casa com alguma ideia de elétrica, hidráulica, quando tu for fazer o projeto de interiores, que vai ter que pensar nessa casa, o fogão que estava na parede agora apareceu uma ilha e ficou muito melhor. Tu vai ter que quebrar piso, porcelanato. Você vai gastar de novo, olha só, olha como ele sai de graça. Tu vai ter que igual pagar o projeto de interiores em algum momento, vai ter que executar ele e tu vai entrar com quebra-quebra na casa. Sim. Então, ou seja, já pagou o projeto. E foi muito engraçado, porque a arquiteta me olhou e falou assim, não estou entendendo. E eu falei assim, não, eu provo para o cliente, se precisar pagar, eu pago. Esse projeto vai sair de graça. Por quê? Porque se tu não pensar nele agora, tu vai ter que, daqui 1 ano, 2, contratar, tu vai pagar mais caro e quebra na obra. Aí o cliente me olhou e falou, não, vamos fazer o projeto de interiores agora. É mais inteligente. Só que tem que entender da venda. É a maneira de vender. Isso. É a maneira de vender. Né? O vender não é fácil. É outra dica que eu dou. Pode dizer pro teu cliente aí que o projeto de interiores sai de graça. Quando ele entender que o quebra-quebra lá, mais o projeto depois é muito mais caro, já faz agora. Resolve tudo. E eu vou dizer outra, tá? Até pro cliente. Vai dar 20 mil de projeto e 20 mil de interiores. São 40 mil reais. Se o cliente não tem 40 mil reais, nem começa a construir casa. Esses dias eu falei para um cliente aqui, né? Dava, sei lá, 30, 40 mil de projeto, e ele estava um pouco assim, eu falei, olha, a tua casa tem 300 metros quadrados. Se tu não tem 50 mil para investir em projeto agora, nem começa a fazer essa casa. Daí ele me olhou, eu falei, mas é verdade, porque ali na frente tu vai ter mais 50. Só falou a verdade pro cliente. Mais 50, mais 100. E aí ele parou para pensar, ele falou, então vamos fazer projeto. Eu falei, claro que tu tem que fazer projeto, né? E não pichinchar para o arquiteto, porque... O arquiteto é o primeiro que entra e o último que sai. E muitas vezes é o que menos ganha. Às vezes ele ganha menos do que um eletricista, do que um encanador. E é o cara que bolou tudo isso. Tu vai tirar assim... Daí era um cliente que estava tentando pichinchar e pedir desconto. Eu falei, cara, eu não vou pedir desconto para o arquiteto, porque eu queria que o arquiteto recebesse o dobro. E outra, se tu ir para um arquiteto talvez mais em conta, esse arquiteto pode te custar 20, 30, 40, 50 mil a mais na obra. Um Leonardo Bianchini, que tem 20 e poucos anos de experiência, não sei o valor dos projetos do Léo,
Mas com certeza não é o mesmo valor de alguém que está com 2, 3, 4, 5 anos. Só que ele não vai encarecer tua obra, ele vai baratear tua obra, ele vai ter soluções técnicas lá que não deem problema. Então, tudo isso eu consigo conduzir aqui e falar para o cliente. Legal. Mas não é fácil, porque Não. às vezes ele olha, como é o primeiro custo, né? Comprou o terreno, tá? O primeiro custo é projeto. Nossa 50 mil para fazer todos os projetos e tal. Mas se você não tem os 50 agora, nem começa. Quando acabar a obra, tiver o custo total dela, dilui esse custo para ver o quanto representa. Põe porcentagem para ver o quanto representa. 2, 3% da obra. É aí que está. E é o que é a alma da obra, é o projeto bem feito. Que seja de interior junto ou não, é o projeto bem montado. Tem muitas sacadas que eu vejo dos arquitetos, muitas definições técnicas ali, soluções que barateiam na obra mais do que ele recebeu do projeto. Sim. Tem situações que eu mostro para o cliente, eu digo, olha, essa solução do arquiteto aqui, ela vai fazer tu economizar mais do que tu investiu com ele. Então ele já está de graça na obra. Não, normalmente, quando a gente consegue pensar na coisa, pensar no projeto com calma, a gente consegue dar soluções para o cliente. E isso aí já... Só menos que ele dê carta branca. A nossa dificuldade é vender isso. É vender. Mas isso é outra parte assim aqui. Às vezes tem pessoas que têm o dom da venda, o dom da fala e tal. Aí parece tudo mais fácil. Tem gente que é mais técnico. É mais difícil. Mais travado, mais tímido. Né? A venda, no meu caso, eu trabalho isso muito, porque é difícil essa coisa. Tu foi sempre um cara muito técnico, de projeto, prefeitura, liberação. E isso chega na hora de botar a cara a tapa ali de novo, isso é um baque, como fazer isso. Então a gente tem que fazer, tem que aprender. Pode não ser nato, não nasceu comigo, mas eu vou ter que vender, senão eu não trabalho mais. E a principal função do empreendedor, que nem tu é um empreendedor, é a venda, né? Às vezes a gente diz, o cliente questiona, tá, mas e o arquiteto não veio aqui, não passou aqui, não está na obra, não foi ele que fez, quem é que foi que será que fez? Eu digo, cara, o arquiteto, isso aqui ele nem tem que mais fazer, se ele ficar fazendo isso daqui, ele não sobrevive. Né? Porque se ele ficar sentado ali fazendo um detalhamentozinho de um corte, de um telhado e tal, ele deixa de vender, deixa de faturar e ele vai fechar o escritório dele. E é um baita profissional. E é um erro que muitos profissionais fazem. Sim, ficam só desenvolvendo projeto, não vendem, não tem essa parte comercial muito bem desenvolvida. Não vejo história de arquitetura ou engenharia com vendedores. O próprio vendedor é o profissional ali. Normalmente. Mas é uma dificuldade nossa essa de o vendedor de e o cobrador normalmente são a mesma pessoa. Eu defendo muito o arquiteto aqui. Eu falo muito pro cliente, cara, porque o cliente, porque como é o primeiro investimento, ele já quer, tá, mas e portanto, mas e não tem um pouquinho mais barato? Eu digo, cara, não é. E ultimamente minha frase é essa, cara, se tu não tem 50 mil para fazer um projeto, nem começa a construir. Mas não é o valor, é justamente isso, não é o valor ali. Ele tem que entender o que isso aí vai proporcionar para ele. O ganho que ele vai ter não é o custo, é o ganho. O cliente ganha em contratar um profissional que lhe agrade, óbvio, que feche no seu orçamento, mas ele ganha com isso. Ele não está perdendo, jogando dinheiro. Tem que contratar o melhor profissional. Claro que assim, né, eu digo para o cliente, ninguém rasga dinheiro. Não. Né? E também a gente não vai ficar induzindo a contratar o best do best lá, porque daqui a pouco o cara já é que nem Coca-Cola, né? Ela é mais cara só por ser Coca-Cola e às vezes nem muda muito de um escritório relativamente mais novo. Mas é um investimento que tem que ser feito com um profissional que sabe se vender, que sabe cobrar, né? A gente defende muito a questão do arquiteto aqui, desse investimento, e o engenheiro calculista a mesma coisa. Idem. Às vezes tu vai pedir um desconto pro calculista no projeto, eu digo, não, cara, porque esse cara aqui... Só no ferro ele vai economizar muito mais do que ele cobrou, é inteligente da nossa parte pagar até mais, às vezes. Né? Para você ser bem feito, o serviço dele também, isso é outra coisa, trabalhar... Uma casa muito pequena, o cara até resolve por conta, mas depois disso, tem que ter o parceiro do lado, tem que ter o engenheiro calculando, tem que receber o valor certo também do trabalho dele, porque senão não vai encaixar. A gente tem que trabalhar junto para poder entregar para o cliente uma coisa. Eu tive uma experiência aqui de um cliente, junto com o arquiteto aqui na Engemori, que quando ele recebeu a proposta, né, não lembro que valor que era, sei lá, R$9.000 na época, acho que era. Quando ele recebeu a proposta, era um cara que já entendia isso, porque era um cara que já tinha isso também, né? Ele falou, não, vou fazer o seguinte, eu vou pagar 10. Mas isso aqui, já deixa redondo, tá. Ele pagou mais do que o arquiteto pediu. Foi, assim, uma casa que teve nível de detalhamento lá em cima.
porque valorizou o arquiteto. Sim. De contrapartida, se tu pede um descontinho ali, claro que às vezes o arquiteto na negociação ele vai dar um descontinho e tal, mas já começa meio cansado, né? Meio chateado, meio... Tu monta um orçamento sempre sendo o ideal. O ideal para te entregar o serviço que tu está se propondo e tudo mais. Agora, se tu começa a dar desconto, fica chato. Não é que tu vai fazer serviço, mal o trabalho, né? Mas eu digo pro cliente, é prestação de serviço, não tem produto. Não. Se tivesse produto junto, bom, ele vai negociar com o fornecedor, ele vai comprar em grande escala, ele vai ter em estoque, mas o profissional não tem produto, é só serviço. É serviço. Não tem como tirar. Né? É tiro no pé tirar. Porque daí quando eu preciso em obra, o cara não vem. Ele vai lá no cliente e pagou esses R$1.000 a mais. Né? E não tá errado. É assim, não, né? Não dá pra dizer que tá errado. É assim, né? É hipocrisia dizer que a todos os clientes são iguais. Não. Tem clientes e clientes. Tem clientes que a gente é feliz e vai lá e faz de tudo. Tem cliente que a gente, tem que ir lá porque o cara é murrinho, o cara é pichinche, o cara não quer valorizar. Então, tem clientes e clientes. E é natural do profissional, seja arquiteto, contador, qualquer outra coisa, advogado, dar mais atenção para aquele cliente que valoriza o processo. Sem dúvida. Né? Então, eu acho que hoje vocês estão nesse processo, tanto é que eu recebi uma notícia nova que vocês vão mudar de espaço. Como é que está essa ideia do escritório novo? O porquê disso? A gente está 10 anos no mesmo lugar. Nossa, 10 anos e, de repente, conversando com o dono da sala, assim, ele também teve interesse em voltar para a sala que já tinha sido o ponto dele antes. E tá. E aí a gente começa a pesar assim, estacionamento, facilidade de chegar no escritório, um monte de coisa, né? Topei, liga para casa, fala com a esposa, e aí, o que tu acha? Vamos embarcar nessa? Podemos ficar, mas vamos embarcar? Vamos, vida nova, vai dar um ar novo, é um investimento que não estava sendo previsto, mas vai dar um ar novo, vai dar um local novo, acho que a gente entra com energia nova, com tudo. E bora vender de novo, né? Porque agora começa o ano, montando o escritório, a ideia é logo no início do ano estar com ele montado ali e começar a batalhar de novo, né? Quer dar algum spoiler? Onde é que é? Vai ser aqui na volta, na Rua Sabiá. Olha, cara, Sabiá e Amazonas estão desenvolvendo muito, né? É uma região que está muito boa, toda essa volta ali. O bairro é bom. O bairro é bom, a gente tem quase tudo no bairro, não precisa sair também... muito perto próximo, da tua casa. Sem falar nisso, é pertíssimo de casa. Vai na Sabiá, não dá a pé, mas aquela coisa assim, dá pra voltar pra casa de meio-dia, sabe, essa coisa toda, que hoje no centro é chato, o cara pede aí 10 minutos, 15. Perde tempo. Não tem estacionamento. Não tem estacionamento. No teu escritório lá é horrível. Não tem mais. Pô, em 10 anos. Hoje me salva que eu tenho uma vaga dentro do prédio. Porque eu saio muito. Se eu tivesse que sair, isso aqui eu já tinha abandonado a sala há muito tempo. Porque não tem mais. Para entregar uma chave, a gente não tem que buzinar, ir lá na rua e pegar. É um mal que a cidade vai viver, né? A gente está vivendo aqui no centro. Então, eu visualizei isso há 10 anos atrás. E a gente está há 10 anos aqui nessa sede. E eu também estou sentindo a necessidade de mudança, de sair uma avenida, mais vitrine, um lugar novo, né? Acho que mudança de ciclo também. Então, parabéns pela a gente dá revigora, né? Vamos lá. Atender sempre o cliente melhor. Essa é a ideia. E o pequeno, como é que tá? O pequeno tá milhão. Meu Deus. Esse que dá todo o gás pra gente. Porque tem que chegar bem em casa, né? Tem que, né? Tem que chegar bem em casa disposto. Pode ter tido um dia horrível, mas... fechou a porta do escritório, tem que estar com um sorriso, com o gás todo, porque ele vai estar esperando. Está com 3 anos e meio. 3 anos e meio. E vai vir outro? Não. Não, acho que não. Vamos ficar só nesse. Léo, olha só, a gente podia ficar horas e horas aqui, a gente está 1 hora já trocando ideia, é o período, eu te falei que... E passa rápido. Passa rápido, né? Mas eu gosto de fazer o nosso podcast no mesmo período de duração do que os pods que eu gosto de assistir. E eu acho que 1 hora é um tempo bom para a gente trocar ideia. A gente poderia ficar mais horas e horas aqui, mas eu quero acabar o nosso episódio aqui com uma dica tua, uma sugestão, né? Aquela conversa de café, assim, o que tu poderia falar, sei lá, né, para um amigo, para um filho, uma dica de um profissional com a experiência que tu tem, que possa passar para cliente, para futuros arquitetos ou colegas também, enfim. Não, vamos na linha, eu acho, tem muita coisa que dá para falar, mas vamos nessa linha que a gente estava conversando de cuidado de profissional. Vai contratar alguém, pesquisa, pega referências, vem, Luiz, tu conhece alguém, tu conhece o fulano, sabe? Vai atrás, pesquisa perfil. O cliente tem que fechar com o perfil do profissional.
Nem todos os clientes são para mim. Sim. Que nem todos os clientes são o meu perfil. Eu entendo isso e quando eu tenho parceiros, eles indicam um cliente para outra pessoa, eu não fico bravo. Eu sei que se ele indicou para outra é porque o perfil encaixava. Sim. Então eu digo assim, ó, pesquisem com calma, não faz nada correndo. A gente tem que ter calma e dar tempo aos processos. Nessas negociações vai ser tudo muito mais fácil. Minha dica seria assim, calma e pesquisar. Mas eu não tenho ideia do cliente que escolher vocês lá, ele vai gostar. O Leonardo tem uma característica que eu sempre digo assim, né? Tem o professor de química que tem 30 anos de experiência e é o melhor químico do país. Mas tem um aluno dele que se formou dois anos depois, só que está na internet bombando e está com muito mais cliente. O Léo está se dando conta agora de que não só a experiência que tu tem, Léo, tu tem que mostrar ela. Porque o cliente ele também está indo muito no visual, no Instagram, vendo projetos, trabalhos. E às vezes um baita profissional que nem tu e a gente, né? A gente acha que daqui a pouco não precisa mostrar porque todo mundo sabe. Não, tem que mostrar, tem que estar lá fazendo vídeo, mostrando o processo, tudo. É ali que vai fortalecer a ideia do cliente. Ele vai chegar até ti para daí sim, então, ter um briefing com baita de um arquiteto. Isso aí. Né? Então, agora a Casa Estil também veio e o nosso pod também veio para botar um pouco mais de vitrine nesses profissionais e, bom, é só agradecer. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter compartilhado com a gente. Queria que tu deixasse com a gente aqui os teus canais, a tua rede, né, onde é que te encontra, enfim, como te contrata. Bom, rede de mídias sociais, Leonardo Menchini Arquitetura, Instagram, Facebook, telefone, enfim, se consegue também junto nas redes sociais, a gente está com todos os catálogos montados e a gente está por aí. E vai lá no Instagram e começa a seguir lá. Começa a seguir, já começa a ver, gostei, e assim vai. É isso aí. Falo mesmo da Engemori, então chegamos ao final do episódio, que vocês possam compartilhar com a gente está no nosso site www.engemori.com.br, nas nossas redes também, Instagram, e o episódio vai para o YouTube. Então a gente pede para que vocês compartilhem o que a gente tem aqui. Quanto mais pessoas isso chegar, também mais agrega na vida das pessoas. Então, quanto mais compartilhar, curtir, comentar, o algoritmo entende que isso é importante, que isso é viável, ele expande. E manda para mais gente. Então, obrigado, Léo, obrigado por ter vindo e bora lá.